A esperança acende uma luz no meio da escuridão. Hoje é tempo de esperança. Hoje é tempo de luz. Como está a tua vida? Precisa de esperança? Precisa de luz? Então acompanhe o Evangelho e veja a graça de Deus acontecendo na minha e na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho diz assim: passados 2 dias, Jesus foi para a Galileia. Jesus mesmo tinha declarado, de fato, que o profeta não é bem reconhecido na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-o bem, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois eles também tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia ali um funcionário do rei, cujo filho encontrava-se muito doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que o seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Ele respondeu: ontem, a 1h da tarde. A febre passou. O pai verificou que era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: teu filho vive. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. Vemos aqui o mundo desse funcionário do rei, o mundo desse homem que tinha, por causa de uma grave doença, ameaça de morte do seu filho, tinha transformado tudo na escuridão. Quando nós passamos por um momento desse, se nós não estamos com a luz junto conosco, se a luz não está em nós, tudo vira trevas. Esse homem, ele não tinha a presença de Jesus em si e nem na família. Tanto é que no final vai dizer que ele e toda a família passaram a acreditar em Jesus. Quem não acredita em Jesus vive momentos na vida que vai passando e vai vivendo momento a momento, né? Deixa a vida levar. Mas quando vem as trevas da dificuldade, a treva da morte, a treva da doença, as trevas, quando a escuridão vem, quando a decepção vem, aí tudo perde o sentido. E não há outro caminho. É preciso ir até a luz, porque a luz é a esperança. Esse homem, esse funcionário do rei, ele fica sabendo que Jesus estava ali, que estava na Galileia. E aí ele sai de Cafarnaum, uma viagem de 2 dias quase, e vai até onde ele está. E ali ele implora, fala: o meu filho está doente, vai até a minha casa, vamos comigo, para que o Senhor o cure. E aí Jesus fala assim: olha, se você não vê sinal, vocês não acreditam? E o homem, ele está com pressa. Ele fala: vamos depressa, Senhor, ele está morrendo. E Jesus fala para ele assim: pode ir, seu filho vive.
Quando ele fala isso, Jesus faz aí uma cura à distância, né? Jesus não foi até lá, porque Jesus não precisa estar fisicamente. Para nós isso é uma lição muito importante. Nós que vivemos pós-ressurreição de Jesus, precisamos entender que Jesus, nós vamos ter que tocá-lo, ele vai ter que estar presente pela fé, não fisicamente. E ele fala assim, pode ir, o seu filho vive. Se ele não tivesse acreditado, se a luz não tivesse penetrado nele e ele não tivesse se enchido de esperança, ele teria feito assim, ok, então já são 1h da tarde, né? Era 1h da tarde, porque isso ele vai dizer no outro dia. Então eu vou arrumar um lugar para eu ficar e vou embora amanhã. Mas ele não faz isso. Ele sai imediatamente e vai, mesmo sabendo que a noite ia chegar, ele ia estar no meio do caminho, ele nem no meio do caminho estaria. É muito provável que esse homem andou na escuridão por um bom tempo. Lógico, deve ter parado para descansar, para dormir um pouco, mas ele saiu imediatamente. Por quê? Porque Jesus o encheu de esperança. E no outro dia, quando ele retoma a caminhada, ele encontra o seu servo que já vinha atrás dele. E ele fala assim, seu filho sarou, tá bom. Que ele pergunta, que hora que ele ficou bom? Ontem, a 1h da tarde. E ele lembrou que foi a hora que Jesus falou. Bendita a esperança que me fez sair de lá, não ficar parado e caminhar até aqui. Porque agora estou mais próximo do abraço do meu filho, que ontem estava à beira da morte, hoje está no centro da vida. Esse tempo de Quaresma é para nos fazer refletir sobre a nossa vida, sim. Aliás, nós todos os dias vamos refletir sobre a nossa vida, não só na Quaresma, no Advento, né? Não podemos esperar só esses tempos para andar corretamente, para ser conforme a palavra de Deus nos pede. Mas esse momento é um momento mais forte, a gente tem que se decidir mesmo. Esse homem primeiro se decidiu a sair do seu lugar, a ir até Jesus. E quando teve esse encontro, decidiu-se também a voltar, a não esperar. Porque ali a escuridão tinha sido eliminada pela luz. A escuridão só existe quando não existe a luz. E hoje, a você que me vê, a você que me escuta, o que é que está à beira da morte? É a esperança? É o sonho? É a fé? É a alegria? É a motivação? O que é que escureceu? O que é que perdeu as cores? Eu te apresento a esperança. Jesus, vivo e ressuscitado. Jesus que retoma aquilo que de nós foi roubado, que devolve aquilo que de nós foi sequestrado. Eu não sei o que você precisa hoje, mas eu peço ao Senhor que diga para você, como disse para aquele funcionário, vai, aquilo que está morrendo vive. Senhor Jesus, eu te peço agora, fale conosco, fale ao nosso coração, fale ao coração dessa pessoa que nos acompanha, que me acompanha. Ela que apresenta a Ti agora aquilo que está correndo risco, que está correndo o risco de morrer. Eu não sei, Senhor, o que é, mas que o Senhor possa falar no seu coração. Pode ir, vive, encha-nos da esperança, Senhor, porque sabemos, Senhor, que em Ti nem a morte nos vencerá, porque o Senhor já venceu a morte. Ressuscita em nós aquilo que não pode morrer agora. Ressuscita em nós, Senhor, tudo que não pode morrer agora. Tudo que não pode morrer precocemente.
Estenda suas mãos sobre nós, por favor, e nos restaura. Em teu nome, nós declaramos a vitória na nossa vida, a tua vitória na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa curtir a nossa página, se inscrever, se não é inscrito ainda, compartilhar o vídeo, fazer com que a palavra de Deus corra. Deus abençoe, Deus te guarde.